Última questão, pessoal, da AP2, aliás, da AP1 de 2022.2, certo? Questãozinha 3, clássica também, de parametrizar a curva, calcular a derivada parcial. E na letra C pediu para usar a definição de diferenciabilidade. Aqui a gente apelida de limitão. A gente tem que utilizar o limitão para dizer se é diferenciável em 0, 0 ou não. É o seguinte, aqui ele não está pedindo para decidir se é diferenciável ou não. Ele está dizendo que é para mostrar que é diferenciável. Então a gente já parte do pressuposto de que esse limite existe. Aliás, esse limite tem que existir. Ok? Então, vou fazer o teste dos dois caminhos para mostrar que não existe. Não, porque o limite existe. Então, ou é aplicação imediata, ou é aquela em que um pedaço é limitada e o outro pedaço tende a zero. Certo? Mas, enfim, vamos chegar lá na letra C ainda. Primeiro temos que fazer a letra B. Aliás, primeiro temos que fazer a letra A, depois a letra B, para depois chegar na letra C. Para a letra A, o que eu preciso lembrar? Que cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1. É fundamental da trigonometria aí, né? Propriedade fundamental da trigonometria. Eu consigo parametrizar no sentido anti-horário, né? Quando eu coloco cosseno ao quadrado, igual eu falei na AD aí, nessa AD atual, certo? Então, o que está me pedindo? Parametriza a curva, quando C vale 11. Ou seja, eu vou fazer 4x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 2y igual a 11, certo? Mesmo padrãozinho, separo o que é x, 4x ao quadrado menos 8x mais y ao quadrado menos 2y é igual a 11, certo? Aqui eu posso colocar o 4 em evidência. Então vai ficar 4 que multiplica x ao quadrado menos 2x. Lembrando que eu vou precisar somar alguma coisa aqui para completar o quadrado. Mais y ao quadrado menos 2y. Vou somar alguma coisa aqui para completar o quadrado. E isso aqui é igual a 11, certo? Macetinho para completar quadrado. Explicado lá na D1 já. Olha para o termo do x. Olha para o termo do x. O b. Divido por 2 e elevo ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, é 2. Então eu pego 2 dividido para 2, que dá 1, e elevo ao quadrado. Dá 1. Certo? Segundo caso. 2 também. Opa, melhorou para mim. 2 dividido para 2 é 1. 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. Certo? Se eu somei desse lado, eu preciso somar do outro lado. Só que aqui eu tenho o chuveirinho. Eu não somei 1. Eu somei 1 vezes o 4. Então eu somei 4. Então aqui eu vou somar 4. Certo? Mais 11. Perdão, que é 11 mais 4. Aqui de fato eu somei 1. Mais 1. Certo? Então o que eu tenho? É 4 que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado mais mais y menos 1 ao quadrado. Isso aqui é justamente igual a 16. Preciso deixar igual a 1. Como é que eu deixo igual a 1? Divido tudo por 16. Dividindo tudo por 16, o que eu encontro? X menos 1 ao quadrado, dividido por 4, né? Mais y menos 1 ao quadrado, dividido por 16, e isso é igual a 1. Jogando para cá, para a gente ganhar espaço, o que vai acontecer? Eu preciso deixar tudo dentro do quadrado, né? Então eu vou colocar x menos 1, dividido. Agora eu vou extrair a raiz de 4, que é 2, e elevar ao quadrado. Pronto, para não alterar o resultado. Mais y menos 1 sobre 4 ao quadrado igual a 1. Estou com dúvida? Elevo o primeiro termo ao quadrado, elevo o segundo termo ao quadrado. Elevo o primeiro termo ao quadrado, elevo o segundo termo ao quadrado.
vocês vão encontrar o mesmo resultado aqui anteriormente. Por que eu fiz isso? Porque agora basta eu igualar. Ó. Eu digo que x menos 1 sobre 2 é igual a cosseno de t. Isso aqui implica que x é igual a 2 cosseno t. Jogo menos 1 para lá, mais 1. E embaixo, a mesma forma, y menos 1 sobre 4 é igual a seno t. Isso implica que y é igual, passo 4 multiplicando, 4 seno t. Jogo menos 1 para lá, mais 1. Portanto, uma parametrização de g, vou chamar, sei lá, epsilon de t, vai ser igual a, na coordenada x eu vou usar 2 cosseno t, mais 1. E na coordenada y eu vou usar 4 seno t, mais 1. Para todo t pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Certo? E com isso a gente conclui a letra A. A letra B, vou baixar um pouquinho aqui para a gente fazer ela. A letra B é o seguinte. Ele quer as derivadas parciais, ó, da função em relação a x e da função em relação a y. Eu vou pausar o vídeo aqui só para colocar a função mais abaixo, para a gente não precisar ficar levantando aqui a folha, certo? Pronto. Agora ele quer a derivada parcial de g em relação a x e derivada parcial de g em relação a y. Posso usar a fórmula das derivadas parciais? Posso. Sem problema nenhum. Mas aqui é uma aplicação imediata, é bem tranquilo, pô. Eu posso usar macetinho. Vamos macetar aqui, ó. Derivada de g em relação a x. Derivada de g em relação a x. Y. Aqui é tranquilo, eu vou derivar tudo em relação a x, ó. 4x ao quadrado em relação a x, peteleco no 2. Vai ficar 8 e subtrai 1, 8x. Y ao quadrado, eu estou derivando em relação a x, é constante, isso é zero. 2y é constante, é zero. Então o que sobra é a derivada de menos 8x em relação a x, que é o próprio menos 8. E a derivada de g, só que agora em relação a y. Se eu estou derivando em relação a y, tudo que é x passa a ser constante. Isso aqui é constante, isso aqui é constante e some. Então eu vou derivar y ao quadrado, peteleco no 2, 2y, menos 2. Certo? Essa é a derivada de g em relação a x e derivada de g em relação a y. E por fim, falta a letra C. Eu vou dar mais um cortezinho aqui no vídeo para a gente descer essas informações para não precisar ficar voltando. Então, pessoal, na letra C, ele pede para usar a definição de diferenciabilidade. É o limitão. Eu usei aqui, ó, R de HK, é isso tudo aqui. Eu preciso calcular esse limite aqui, ó, limite de R de HK. Separa assim só para ficar mais didático, né, e tudo mais. Mas quando eu coloco essa partezinha aqui em cima, a gente chama de limitão. Beleza? A gente chama de limitão. Mas a gente começa com R de HK, eu trouxe as informações aqui para baixo já. Ó. O que a gente precisa? A gente vai precisar de G de HK, perfeito, menos G de 0 e 0, menos G, a derivada de G em relação a x no ponto 0, 0 vezes H, menos a derivada de G no ponto 0, 0 em relação a K. Certo? Então vamos lá. O que eu sei logo de cá? Que G de 0 e 0 é igual a... Estou trocando x por 0 e y por 0. Então vai ficar 4 vezes 0, mais 0 ao quadrado, menos 8 vezes 0, menos 2 vezes 0. Isso aqui claramente é igual a 0. A derivada de g em relação a x no ponto 0 e 0 vai ser igual a 8x, ou seja, 8 vezes 0, menos 8. E isso aqui é igual a menos 8. Certo? A derivada de g em relação a y no ponto 0 e 0 vai ser igual a 2 vezes 0, menos 2. Isso aqui é igual a menos 2. Certo? Então vamos escrever esse R de HK aqui. Ó. R de HK vai ser igual a... Vou trocar
o x por h e o y por k. Então, vai ficar 4 vezes k, aliás, 4 vezes h ao quadrado mais k ao quadrado, menos 8 vezes h, menos 2 vezes k, menos 0, que é o g de x, menos 8 vezes h, certo? Só que, detalhe, deixa eu voltar aqui, ó. Tem um menos que é da fórmula. Deixa eu chegar para cá. Tem um menos que é da fórmula, menos, e o menos que é do 8, menos 8h. Menos 2, que no caso menos da fórmula, e o menos que é do 2, vezes k. Repare o seguinte, que R de HK vai ser dado por menos 8h, aqui vai ficar menos vezes menos, vai dar mais 8h, então eu posso simplesmente cortar 8h com 8h, esse zero some também. Menos 2k, com menos 2k, menos 2k vai dar mais 2k. Então vai ficar menos 2k mais 2k, some também. Então o que sobra para R de HK é 4h ao quadrado mais k ao quadrado. Certo? Então agora eu preciso mostrar o seguinte. Eu preciso mostrar que o limite, quando HK tende a 0, 0, de 4h ao quadrado mais k ao quadrado, dividido por h ao quadrado mais k ao quadrado. Esse limite é um limite bem conhecido também. Para quem estuda aí por provas anteriores, que é o que eu bato na tecla, estude por provas anteriores. Sempre cai algo idêntico ou muito próximo da completude aí de ser igual. Ok? Por quê? Porque aqui agora eu vou separar. Ó. Vou colocar limite quando HK tende a 0, 0. Vou colocar 4h ao quadrado dividido por h ao quadrado mais k ao quadrado mais k ao quadrado dividido por h ao quadrado mais k ao quadrado. Por que eu fiz isso? Por causa do seguinte, ó. Vou chegar aqui para o lado esquerdo de novo para a gente organizar a nossa informação aqui. Observe o seguinte agora, ó. Olha a sacada, ó. O que eu sei? Que um número ao quadrado é maior ou igual a 0. Certo? Já posso partir dessa desigualdade aqui. Então, implica que h ao quadrado mais k ao quadrado é maior ou igual a k ao quadrado. O que eu fiz? Eu somei k ao quadrado em ambos os lados da igualdade. Certo? Aqui tem uma propriedadezinha que eu posso inverter a fração e, consequentemente, inverter o sinal de desigualdade, né? Então, vai ficar 1 sobre h ao quadrado mais k ao quadrado é menor ou igual a 1 sobre k ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, eu vou ter que 1 sobre raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado é menor ou igual a 1 sobre k. Quando eu faço isso, eu posso multiplicar ambos os lados por k. Aí o que vai acontecer? Vai ficar 1 sobre raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Perdão, multipliquei tudo por k. Então aqui em cima vai ficar k. Deixa eu apagar aqui. Aqui em cima vai ficar k. É menor ou igual a... Quando eu multiplico por k, vai ficar k em cima, k embaixo. K dividido por k é igual a 1. Ou seja, consequentemente, isso aqui é maior ou igual a 0. Né? Porque eu já parti daqui, ó. Ó. Lembrando que isso é maior ou igual a 0. Então, essa partezinha aqui é limitada. De maneira análoga, eu poderia ter feito com k primeiro. Eu acharia a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Porque eu posso separar da seguinte forma. Ó. Limite
quando HK tende ao ponto 0, 0, vou separar da seguinte forma. Ao invés de colocar 4H ao quadrado, eu vou colocar 4H, que multiplica H dividido por H ao quadrado mais K ao quadrado, mais, aqui eu vou colocar um K em evidência, que multiplica K dividido por raiz quadrada de H ao quadrado mais K ao quadrado. E fecho aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu já mostrei que essa partezinha aqui e essa partezinha aqui é limitada. Certo? E que essa partezinha aqui, ó, quando eu aplicar o limite, vai tender a 0. Então, se eu tenho o produto de uma função, uma parte da função sendo limitada e a outra parte tendendo a 0, logo esse limite, portanto, o limite de HK tendendo a 0, 0, de R de HK dividido pela raiz quadrada de K ao quadrado mais H ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 0. Portanto, a gente mostrou que de fato, G é diferenciável em 0, 0. Por quê? Porque o limite foi para 0. O limite de fato foi para 0. Certo? Essa talvez seja a mais trabalhosa aí. Essa letra C. Por isso que vale mais pontos também, né? Mas qual que é a dica aqui? Use a definição. Não é para dizer se é ou não. É para usar a definição. Logo, a gente parte do pressuposto de que é. Logo, o teste dos dois caminhos já cai por terra. Aí, só sobra 2. Ou é aplicação imediata, ou é aquele que se desmembra em duas funções. Uma limitada e uma tendendo a 0. Nesse caso, não tem nenhuma fatoração aqui para ajudar a gente. Então, só sobra o caso em que uma parte é limitada e a outra parte vai para 0. Certo? E com isso aí a gente conclui a questão 3. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto!